Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje é sobre conto popular, uma revisão, tá? Da nossa prova avaliativa. Então vem comigo tirar suas dúvidas. O conto popular, ele é também conhecido como conto tradicional. Ele é um texto narrativo, geralmente curto. Ele é criado a partir da imaginação popular, tá? E tem como objetivo entreter e educar o ouvinte. A sua origem perdeu-se no tempo. Ninguém é dono e nem senhor desses contos populares. Por isso, cada povo contou a seu modo, né? Cada geração também. E daí a gente tem o ditado popular que diz: quem conta um conto acrescenta um ponto, né? As características desse tipo de texto é que ele é curto, possui apenas um conflito, né? Um foco, ele gira em torno de um único acontecimento. As histórias são fictícias e de caráter moral no final da história. Possui poucos personagens, tem um conflito, um clímax e um desfecho. Tempo e espaço são reduzidos, possuem um único conflito e eles são orais, né? Eles são contados, né? Por meio da contação de história. Aí nós temos um exemplo, o burro morto. Um burro morreu bem em frente de uma igreja. Como uma semana depois o corpo ainda estava lá, o padre resolveu reclamar com o prefeito. Prefeito, tem um burro morto na frente da igreja há quase uma semana. E o prefeito, grande adversário político do padre, retrucou. Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Sim, sou eu, respondeu o padre com serenidade. Mas também é minha obrigação avisar os parentes. Você observa ali que aquele texto, ele é um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto dividido em parágrafos, tem uma linguagem bem direta e objetiva. Já o texto em verso, ele é escrito em verso, possui estrofes, rimas, tá? Um exemplo super interessante é o texto do capítulo 2 do nosso livro, né? A Panela. Ele é todo em verso, ok? Textos de tradição oral, geralmente eles começam com era uma vez, o tempo é às vezes indeterminado, a gente não sabe se foi de manhã, de tarde, de noite, em que ano foi, tá? Porque não deixa claro na história. São histórias baseadas em lendas, né? Que tentam encantar o ouvinte. Sempre tem uma lição de moral dentro da história, tá? Geralmente tem animais que falam, e eles se têm dos contos fantásticos, do fantasioso, né? De elementos sobrenaturais que não fazem parte da nossa realidade. Então, o conto popular, ele também vai ter os elementos da narrativa, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, tá? Os personagens, eles podem ser antagonistas, né? Quando é o vilão da história, aquele que vai causar todo o conflito, vai perseguir o personagem, vai tentar de alguma forma aí atrapalhar o personagem principal. Esse personagem principal é chamado de protagonista. Ele é o principal da história, tudo gira em torno dele. Aí nós temos a história O Lobo e o Burro. O burro estava comendo quando viu um lobo escondido espiando tudo o que ele fazia. Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para salvar a pele. Fingiu que era aleijado e saiu mancando, com a maior dificuldade. Quando o lobo apareceu, o burro todo choroso contou que tinha pisado no espinho pontudo. Ai, 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 por favor, tire o espinho da minha pata, implorou. Se você não tirar, ele vai espetar sua garganta quando você me engolir. O lobo não queria se engasgar na hora de comer seu almoço. Por isso, quando o burro levantou a pata, ele começou a procurar o espinho com todo cuidado. Nesse momento, o burro deu o maior coice de sua vida e acabou com a alegria do lobo. Enquanto o lobo se levantava, todo dolorido, o burro galopava satisfeito para longe dali. Moral da história: tenha cuidado com os favores inesperados, pois eles podem esconder segundas intenções. Pessoal, qual a melhor frase para resumir essa história? O burro aleijado, a esperteza do burro, a amizade dos animais ou o lobo faminto? Nós vamos ter a letra C, né? A esperteza do burro. O burro foi muito esperto, bolou um plano, contou aí uma mentira para se livrar das garras do lobo.
O lobo estava escondido espiando o burro porque ele queria o quê? Assustá-lo, conhecê-lo, comê-lo ou machucá-lo? A letra B, né? Ele queria comer, devorar o burro. Você observa aqui nessa história que os personagens são o lobo e o burro. O personagem protagonista é o burro e o antagonista, o vilão da história, é o lobo. Você observa aqui que tem narrador, um narrador observador, tá? É um texto em prosa, pois é dividido em parágrafos, tá? Não tem rimas. Nós vemos aí os diálogos entre os personagens, tá? É um texto curto e tem uma lição de moral na história. Quais são os personagens aí? Nós já falamos, né? O protagonista é o burro e o antagonista é o lobo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de narrador. Aí nós vamos ter um narrador observador. Lembrando, o narrador é aquele que conta a história. O narrador observador, ele vai contar apenas o que ele viu ou ouviu sobre a história. Ele não sabe nada além mais do que ele viu ou ouviu. Um pastorzinho que cuidava de seu rebanho perto de um povoado gostava de se distrair de vez em quando, gritando: "Olha o lobo, socorro, olha o lobo!" Deu certo umas 2 ou 3 vezes. Todos os habitantes do povoado vinham correndo ajudar o pastorzinho e só encontravam risadas diante de tanto esforço. Um dia apareceu um lobo em carne e osso. O menino gritou desesperado, mas os vizinhos acharam que era só brincadeira e nem prestaram atenção. O lobo pôde devorar todas as ovelhas sem ser perturbado. Moral: os mentirosos podem falar a verdade que ninguém acredita. Então, nós vamos ter um narrador observador. Ele só conta aí o que ele viu. Ele não sabe os pensamentos do garoto, ele não sabe os pensamentos do lobo, ele só conta aquilo que ele observou. Já o narrador onisciente intruso, ele sabe de tudo, né? Ele dá opiniões, ele sabe o presente, o passado e o futuro do personagem, ele sabe os pensamentos da personagem, então ele conhece sobre tudo relativo à personagem, tá? Ele ali opina no meio do texto, ele sabe dos sentimentos e das emoções, as reações emocionais do personagem. Um exemplo aí nós temos esse trecho de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Então ele vê aí, ele mostra todo o sentimento do personagem, né? O que o personagem estava sentindo, quais foram as suas reações. O narrador personagem é aquele que conta a sua própria história, né? Ele conta a sua própria história. Quando avistei-a sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la. Então pedi a meu melhor amigo Fabrício que me ajudasse com o plano que eu tinha bolado. Mas enquanto eu passava algumas coordenadas para Fabrício, vi Marcos da 8ª série se aproximar e sentar ao lado dela. Será que eles estavam ficando? Mas logo Marcos. Então nós temos aí um texto em primeira pessoa, onde o próprio personagem conta a sua história. Nós vimos ali que o narrador observador e o narrador onisciente são narradores de terceira pessoa. Eles contam a história de outro personagem, de outra pessoa. Já o narrador personagem não, conta a sua própria história. Aqui nós temos 2 exemplos. João andava pela rua quando de repente tropeçou num pacote embrulhado em jornais. Agarrou-o vagarosamente, abriu e viu surpreso que lá havia uma grande quantidade de dinheiro. Tá? Aqui nós vamos ter o quê? Narrador observador. Ele conta a história de outra pessoa. Observe aqui, João andava, terceira pessoa do singular. Okay? Ele. Então, você observa aqui. Por que é observador? Porque ele só conta aquilo que ele viu. Ele não relata aqui nenhum tipo de sentimento ou de emoção relacionado a João. Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado. Fustiguei-o. Ele deu 2 córcovos, depois mais 3, enfim, mais um, que me sacudiu fora da cela.
mas um almocreve que ali estava acudiu a tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo. Não sem esforço nem perigo, domando o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, nós temos aí um texto onde o narrador é personagem. Você observa que todos os verbos aí estão na primeira pessoa, ok? Sempre se referindo, eu vinha, me sacudiu. Então, são verbos em primeira pessoa. Desvencilhei-me, ok? E o próprio personagem conta a sua história. Outro ponto interessante da narrativa são os momentos da narrativa, né? Estão relacionados à questão do enredo, como se desenvolve a história. Então, a estrutura da narrativa é a seguinte: nós vamos ter a situação inicial, quando o autor ele vai contextualizar o leitor, ele vai apresentar os personagens e vai mostrar o tempo, o espaço em que estão inseridos, geralmente ao longo da introdução, que é o primeiro parágrafo. Então, lá no primeiro parágrafo, você vai encontrar onde aconteceu, com quem foi, o que foi que aconteceu, onde isso aconteceu, em que tempo foi esse. Vai ser sempre o primeiro parágrafo, os primeiros parágrafos da história, que é a situação inicial, onde há um equilíbrio, as pessoas ali, os personagens estão vivendo calmamente, em equilíbrio. E aí, nos próximos parágrafos, a gente vai ter o conflito. O que é o conflito? É um problema que vai acontecer, que vai acabar com todo o equilíbrio da história e vai trazer algum problema aí para a personagem ou para as personagens, né? Então, o conflito é um acontecimento que vai ser responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação, tá? Um comportamento aí inesperado do personagem. O desenvolvimento, o autor ele vai contar o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito. É o desenrolar da história. E o clímax vai ser aquele momento da narrativa onde é elevado o ponto alto da tensão, da emoção, né, que vai exigir uma decisão. O personagem ele vai estar ali diante de um problema, onde ele muitas das vezes não sabe o que fazer diante daquele problema. Ele não tem uma solução para aquele problema, mas ele vai procurar uma solução. Então, ali é o clímax, um momento de maior tensão da narrativa, onde você se pergunta, e agora, o que ele vai fazer? O desfecho é a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito. É o final, é o felizes para sempre, né? É o final da história onde tudo se resolve, positivamente ou negativamente, tá? Aqui eu vou colocar para vocês novamente a historinha do lobo e o burro, ok? A situação inicial é qual? O burro estava comendo quando viu um lobo escondido, espiando tudo o que ele fazia, tá? Então, ali é a situação inicial. Conta quem é o personagem, o que, ele estava fazendo, onde ele estava, ok? Aí, de repente, acontece uma coisa muito interessante, um conflito, né? O lobo estava ali escondido, tentando devorá-lo, ok? O conflito começa bem aí, o lobo querendo devorar o burro. O desenvolvimento é quando o burro ele começa a procurar estratégias para se livrar do lobo. Então, percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para salvar a pele. Então, ele vai desenvolvendo todo o plano do burro para se livrar, ok? Então, o clímax começa bem aí no momento em que ele diz o lobo não queria se engasgar, né? Então, ele foi procurar uma solução para esse problema aí. Ele não queria se engasgar. O que foi que ele fez? Quando o burro levantou a pata, ele pegou e começou a procurar o espinho, tá? E o desfecho é quando o burro deu um coice no lobo e saiu galopando, fugindo do lobo. Então, a história ali concluiu-se. Houve um desfecho final da história. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e até a próxima aula. Tchau, tchau!